Hoje nós já estamos no capítulo 27 de Gênesis. E aí, você está firme no propósito? Então vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor, porque hoje Jacó toma a bênção de Isaac. Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado. Mas como assim tomou a bênção? Meu Deus, vamos lá, vamos entender? Vamos meditar na palavra do Senhor? E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não poderia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim uma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe até que morra. Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Rebeca estava só escutando, né? Rebeca e Jacó engana Isaac. Então falou Rebeca a Jacó: Meu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, até antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, aquilo que eu te mando. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei dele um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que coma e para que te abençoe antes da morte. Meu Deus. Rebeca tem todo um plano armado, né? Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apanhará o meu pai, e serei os seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Ele estava mais preocupado em ser descoberto do que fazer a coisa certa. Disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-mo. E foi e tomou-os e trouxe-os a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa. Vestiu a Jacó, seu filho menor, e com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú. Era mesmo? Nessa altura ele já nem sabia mais quem ele era, né? Quem ele era? Jacó, o enganador, Esaú. Já não sabia mais quem era, né? Ali um plano para poder enganar, ele acaba perdendo sua identidade, já nem sabe mais quem é, né? Agora ele está enganando o próprio pai. Teu primogênito, tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come na minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo a achastes, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Já 2 erros
gravíssimos. Um era se passar por outra pessoa, se passar pelo seu irmão mais velho, e outra é dizer que Deus o havia abençoado, porque o Senhor teu Deus me mandou ao meu encontro, já mentindo, dizendo que foi Deus, quando o plano foi dele e da mãe. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Isaque, ele estava aqui em dúvida se era o filho verdadeiro, né? Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão. E o abençoou. E disse: és tu mesmo, filho? Esaú mesmo? É tu mesmo, Esaú? E ele disse: eu sou. Novamente ele está dizendo ser quem ele não é. Ele está enganando, ele está mentindo. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. Chegou-se e beijou. Então cheirou o cheiro das suas vestes e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e da gordura da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirva-te povos e nações, se encurvem a ti, ser senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Esaú traz ao seu pai o guisado e descobre que Jacó tomou sua bênção. Teve alguém que correu na frente, teve alguém que chegou primeiro. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, de sua casa, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe ao seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe antes de tu, né? Quem foi que chegou aqui primeiro que você? Eu comi de tudo antes que tu viesse e abençoei-o também. Será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo um brado e disse a seu pai: abençoa-me também, meu pai. E ele disse: veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção, meu Deus. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó, o enganador, né? Então disse ele: não foi o seu nome justamente Jacó, por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Já tinha abençoado o outro irmão, o que chegou primeiro, meu Deus. Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos. Lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto, e o tenho fortalecido, que te farei, pois agora a ti, meu filho. Ai, meu Deus, agora é o desespero, né? Porque não tem mais jeito. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Agora é tarde, né? Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra,
e sem orvalho dos céus, e pela tua espada viverá o teu irmão. Ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do seu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que o seu pai o tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras, né? A causadora disso tudo aqui, né? Eu acho que quando Deus a faz saber, né, o que está acontecendo no seu ventre, aquela palavra liberada de Deus para aquela mulher ali, dizendo que o maior serviria o menor, pronto. Isso não saiu mais da mente, do coração de Rebeca. E ela vai vendo os filhos crescendo e ela com esse desejo dentro do coração, né? E quando ela vê que as bênçãos seriam de Esaú, ela começa a usar os próprios meios, né? Ela começa a usar, né, ali de todas as estratégias, né, que ela tinha para fazer com que aquilo que Deus havia dito para ela se cumprisse. Só que ela se esqueceu, né, que Deus já havia falado. E quando Deus falou, tá falado, né? Quando Deus fala, não tem como, não tem quem possa impedir o seu agir. Então era só esperar, era só orar. Ao invés deles terem, né, ali começado a tramar um plano, era muito mais fácil, né, se voltar a Deus e confiar naquilo que Deus havia dito, né? Mas ela decide agir por ela mesma, né? E dar o seu jeito ali para colocar as coisas no lugar, como se tudo dependesse da ação dela, como se tudo dependesse das estratégias dela, das vontades dela, né? E os fins não justificam os meios, né? Então ela faz coisas terríveis, mentiras terríveis, a ponto de enganar até o seu esposo para conquistar aquilo que estava no coração dela. E quando ela fica sabendo dessas coisas, né, que o seu filho mais velho estava irado, ela chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. 20 anos. 20 anos. Essa foi a sentença, né, daquela mulher, por nome Rebeca, né? Morrer sem poder mais ter contato com o seu filho, né? Nunca mais ela pôde ver o seu filho. Ela morreu. Esse dia aqui que ela chama e fala com ele, vai para a casa de Labão, é a despedida. Agora você imagina, né? Uma mãe que tem um filho e a palavra diz que ele era caseiro, né? Um jovem que não saía muito de casa e vivia ali sempre junto com a sua mãe o amava. Agora, por causa do engano, da mentira, ela tem que ficar afastada desse filho. E ela morre sem poder ver, né, o seu filho, tão amado Jacó, né? E mora com ele até que o furor do teu irmão se passe, até que se desvie de ti a ira do teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como esta são das filhas desta terra, para que me será a vida? Então essas moças, né, não são boa coisa não, né? Então quando, né, Jacó ele rouba a bênção do seu irmão, ele tá fazendo jus, né, ao seu nome, que era enganador. Então ele tá respondendo ali a expectativa do seu nome, que era de enganar, né? Esse erro
de Rebeca e de Jacó vão trazer grandes, né, arrependimentos para a vida deles. Eles enganam, né, ali a Isaac e passam a perna em Esaú, mas o enganador vai ser enganado, e a gente vai ver aí ao longo da história desse homem por nome Jacó. Ele vai colher do próprio veneno, porque tem aquela lei da semeadura que a gente planta, que a gente colhe. Então ele engana agora, mas ele vai ser enganado depois, né? Ele fica 20 anos, né, exilado da família, ele não pode nem pisar o pé lá, porque Esaú está repetindo, né, que vai matá-lo. Então, com um ódio terrível, um ódio mortal dele. Então ele não pode, né, pisar naquela terra de seu pai. Ele não pode voltar, né, para ver a sua tão querida mãe, né? Ele tem que ficar afastado dela, porque senão ele morre, né? Então, depois ele vai ser enganado pelo sogro, né? A gente vai ver isso também, né? Mas tem uma coisa que foi muito triste. Jacó nunca mais pôde ver a sua mãe. A sua mãe morreu, né? E ele não pôde mais vê-lo. E ela também não pôde mais ver o filho tão querido, né? Mais uma coisa, um ponto positivo na história de Jacó, né? Esse homem, ele valorizava as promessas espirituais, né? Mesmo ele agindo de forma errada, ele valorizava, né? E era também um menino obediente. A mãe dele disse: não case com essas mulheres, né? De Canaã, né? Vai lá na casa do meu irmão. Ela envia ele para lá e ele vai, ele é obediente, né? A bênção de Isaac era irrevogável, né? Era um juramento que era feito naquele tempo, e muito mais sério do que os contratos até que são feitos no papel hoje em dia, né? Então era irrevogável. A partir do momento em que o pai abria sua boca para abençoar o filho, estava abençoado, não tinha mais quem revogasse aquilo ali. Então, depois que Isaac abençoa Jacó, abençoou, tá abençoado e pronto, né? Então, porque se tratava ali de um juramento muito sério. O desejo divino se cumpriu, mostrando a graça de Deus, sobrepondo as falhas humanas. Oh, aleluia! Sim, assim que nós nos despedimos hoje do capítulo 27, porque amanhã nós estaremos no capítulo 28. Leia a Bíblia, medita na Bíblia, medita na palavra do Senhor, busque ao Senhor enquanto podemos achar. A palavra dele diz: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscarem de todo o seu coração. É isso que nós queremos, é isso que é o desejo do meu coração, que você encontre na palavra soluções para a tua vida, que você encontre na palavra paz por teu espírito, paz para tua alma, paz para tua vida. É isso, meditando na palavra, meditando em um Deus que é poderoso para cumprir as suas promessas no tempo certo. Apenas confie, apenas espere, apenas acredita. Você vai vencer, mas deixa com Deus, deixa na mão de Deus, porque Ele sabe agir. Eu não preciso usar de engano, eu não preciso usar de mentira, eu preciso confiar no Senhor, porque Ele é fiel e no tempo certo Ele vai cumprir as suas promessas na minha vida e na tua vida. Então fica na paz do Senhor e deixa com Deus, porque Ele sabe agir. Tchau!